O nosso inimigo, ao contrário do que muita gente pensa, não é o comunismo ou o capitalismo. Não é o Lula, nem é o Bolsonaro. Não é a China, nem são os Estados Unidos. Como eu já venho explicando há várias semanas, hoje a gente está colocando no ar mais um vídeo novo das quintas-feiras. Às quintas-feiras agora você tem sempre um vídeo mais longo, contextualizando os 3 vídeos curtinhos que vão ser publicados na semana seguinte. Na semana que vem a gente vai ver os vídeos com lição sobre Deuteronômio, sobre a carta de Tiago e Jesus no livro de Josué, como é que ele aparece lá. A gente vai abordar o nosso protagonismo na igreja e fora dela, quando a gente assistir Deuteronômio. Vamos abordar as provações na carta de Tiago e vamos abordar a liderança de Jesus no livro de Josué. O fio condutor desses 3 vídeos é a produção de vida e não de morte. Se você quiser saber mais a respeito dessa nova fase do canal, com esses vídeos curtinhos, de segunda e quarta, formando a playlist Lições Bíblicas em quase sempre 3 minutos, e a playlist Jesus em Toda Parte, com os vídeos das sextas-feiras, dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu explico tudo direitinho lá. Inclusive vai ter link para os vídeos com as aulas completas, caso você queira assistir. E hoje a gente vai abordar esses 3 vídeos que vão ser publicados na semana que vem. A gente vai começar então com o vídeo de segunda-feira, falando sobre Deuteronômio. O capítulo que a gente vai ver é o 31, nos versos 3 e 6, e o 32, nos versos 46 e 47. Isso aqui é Moisés falando. O Senhor, o seu Deus, o atravessará, falando do Rio Jordão, pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. O segredo para que os israelitas tivessem vida era confiar em Deus, não ter medo e sempre obedecer aos seus mandamentos. Além disso, ensinar as palavras de vida aos seus filhos, é isso que a gente acabou de ler. Mas a gente, como igreja, muitas vezes não obedece a ele, sim a homens que dizem que falam em nome dele e nem sempre falam. Ou a trechos bíblicos tirados do contexto, e isso muda tudo. Você tirar a Bíblia do contexto, um textozinho da Bíblia fora do contexto, é um pretexto para você ensinar qualquer coisa, inclusive coisas contra a própria Bíblia. E muitas vezes o que a gente tem ensinado para as nossas crianças nos últimos dias é como manejar armas e não a conhecer a vontade de Deus. Como defender a morte desde que não seja de feto. Você já reparou que a igreja oficial tem se posicionado muito a favor da proibição do aborto, inclusive nos casos previstos pela lei, autorizados pela lei, mas muitas vezes depois que a criança saiu da barriga da mãe, a igreja não quer nem saber. Pode se explodir, pode continuar sendo pobre, não quer saber. Muitas vezes a gente tem visto muitas igrejas que têm só usado os pobres para tirar o dízimo, e muitas vezes muito mais do que o dízimo, do pouco que eles já ganham. É uma coisa para a gente pensar. Não são todas as igrejas, graças a Deus, não são todas as igrejas que são assim, mas tem muitas que são. Estão se tornando isso. Direito à vida, produção de vida. Ah, não, só se for feto. Não nasceu ainda, não, aborto de jeito nenhum. Mas depois que nasceu, não quero saber. Deus que cuide, porque não é problema meu. E por isso que a gente viu nesses textos, as promessas de Deus eram condicionais. Ele falou, eu vou estar com vocês sempre e tal, mas tinha uma condição para isso. Ele prometeu ir na frente e nunca abandonar o seu povo, se
eles fossem obedientes a ele. Josué iria na frente, também porque Deus mandou, né? Josué não foi alguém que foi tirado da cartola, que se apresentou, olha, Deus falou comigo e agora eu sou o líder. Não, não é isso. Se a gente for olhar lá em Números, que é o livro que está logo antes de Deuteronômio, no capítulo 27, os versos 18 a 23 falam assim: Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Então, Deus escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés. Falou, você vai pegar Josué, que há 40 anos é o seu servo, é aquele que está aprendendo a liderança com você, está servindo você, desde que vocês saíram lá do Egito. Isso aqui já é 40 anos depois deles terem saído do Egito. Você vai chamar Josué na frente de todo o povo e você vai comissionar Josué. O que significa isso? Você vai dar autoridade para Josué, porque ele vai ser o seu sucessor liderando Israel. Está chegando a época de você morrer, você não vai entrar naquela terra. E você vai colocar alguém no seu lugar. E essa pessoa é Josué. Você vai chamar o sumo sacerdote Eleazar, que era o filho de Arão. Arão já tinha morrido. Então, o filho que se tornou mais velho depois da morte de Nadab e Abiú, o mais velho era Eleazar. Então, Eleazar, como novo filho mais velho, se tornou o novo sumo sacerdote. Você vai chamar o novo sumo sacerdote Eleazar, e você e Eleazar, na frente de todo o povo, vão dar poder e autoridade para Josué, que vai suceder você depois da sua morte. Então, foi Deus que mandou. E o interessante é que Moisés animou tanto ao Josué, que tomaria o lugar dele, quanto ao povo, que deveria se submeter a esse novo líder. E nessa sucessão, a gente vê amor, união, encorajamento, submissão a Deus e aos amados de Deus e vida, vida. Mas nas igrejas, muitas vezes, o que a gente vê é ódio, divisão, expulsão dos diferentes, que hoje em dia eu encaro como se fossem atuais luteros. Né? Lutero também foi um diferente. Ele pensava diferente do que a igreja medieval pensava. E ele publicou as teses dele diante de uma catedral, ele falando, isso está errado, isso está errado, isso está errado, porque a Bíblia fala tal, tal, tal. Tudo que ele via que era antibíblico, ele publicou nessas teses dele, pregou lá na porta da catedral, e por causa disso, o desejo de Lutero nunca foi fundar uma igreja nova. Ele queria que a igreja de Cristo, que era a única nessa época, se arrependesse e voltasse para o caminho certo. Mas o que a igreja resolveu fazer? Excomungar Lutero. Não, você não vai andar mais com a gente, você está fora. E a gente muitas vezes está fazendo, a igreja no Brasil está fazendo isso. Né? A gente está se submetendo a líderes que usam as pessoas e que fogem da raia quando a coisa aperta. Né? Não sei se você viu, né? Tem líderes que ficam instigando os seus liderados a fazerem um monte de coisa que eles mesmos não fazem. Eles vão para a praia, vão para um resort, vão para a serra, vão para onde for. Mas aquilo que eles instigaram as pessoas a fazerem, não é com ele, não. Né? São tempos em que a gente vê muita opressão na igreja, muito legalismo e morte. E o maior desafio que os israelitas iriam enfrentar nessa situação aqui, que Moisés está comissionando Josué, seria diante de povos fortes, muito fortes, que ocupavam a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Esse era o grande desafio deles. As batalhas que eles iriam ter que travar para derrotar aqueles povos e tomar posse da terra que tinha sido prometida para eles. E qual é o maior desafio que a igreja precisa enfrentar hoje em dia?
é diante do joio dentro dela. Vamos dar uma olhada em Mateus 13, nos versos 24 a 30, que é quando Jesus fala da parábola do joio e do trigo. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E aí, mais para frente, os discípulos falaram: dá a explicação dessa parábola e tal. Ele falou: olha, o joio e o trigo são as pessoas que estão dentro da igreja. Né? O trigo são aqueles que creem em mim. O joio são aqueles que estão misturados com eles, só para criar confusão, balbúrdia, para tentar desviar o trigo do caminho do bem, né? Do caminho de Deus. Mas eles são tão parecidos. Quem é do campo sabe, já viu a imagem, né? Essa é a imagem do trigo e do joio, eles são parecidíssimos, muito, muito parecidos. Da mesma forma que ovelhas e bodes são muito parecidos, a cara dos dois é muito parecida. Né? E Jesus narra essa parábola para dizer: olha, os dois são parecidos, mas em essência, eles são totalmente diferentes. Mas eu não vou arrancar o joio antes do fim dos tempos, porque eu não quero danificar o trigo. Eu quero que o trigo continue. Mas para que o trigo continue, o joio vai precisar continuar também. Né? Então, a igreja está cheia de joio, semeado pelo inimigo. E o que a gente está vendo é que o joio está cada vez mais numeroso, cada vez mais com voz dentro da igreja, cada vez mais ocupando o lugar de liderança. E está produzindo cada vez mais morte na igreja que se chama pelo nome de Jesus. E da mesma forma que aconteceu com aqueles israelitas lá, da época de Josué, Deus está colocando diante de nós uma escolha que vai definir tudo o que a gente vai ser e tudo que a gente vai fazer. Está em Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele, pois o Senhor é a sua vida, e ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa escolha que foi colocada por Moisés diante dos israelitas, olha, existe a vida, que é o que você vai ganhar se você obedecer a Deus, se você crer nele, se você se apegar a ele. E existe a morte, a maldição, que você vai receber se você der as costas para tudo que Deus falar para você. Se você tiver oportunidade, você vai ter diante de você a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolha a vida sempre. Ele falou isso para eles e a Bíblia está falando para nós agora também. Escolha a vida sempre. É questão de escolha. Não é só um dia, quando você ouve um apelo, levanta a mão e fala: eu quero ser de Jesus, eu quero entrar para essa igreja. Não, isso é só a primeira vez em que você deve escolher a vida. Diariamente, todos os dias, você precisa escolher a vida. Eu não sei direito o que é isso, né? Nas minhas andanças, né? Nas circunstâncias específicas que eu estou vivendo, eu não sei. Como é que eu vou escolher a vida nessa situação que eu estou vivendo? Pergunta para Deus. Ele é o mais interessado em ensinar para você. Pergunta naquela situação específica, como é que eu vou escolher a vida? Pergunta para ele, ele vai te ensinar. E não só escolha quando for conveniente para você. Escolha sempre, inclusive quando for inconveniente. Quando fizer você perder tempo, quando fizer você perder dinheiro, como aconteceu na parábola do bom samaritano, que eu já explorei num vídeo há algumas semanas aqui, amando a Deus, ouvindo a voz dele.
e se apegando firmemente a Deus. É questão de escolha. Falando em escolher a vida, a gente vai ver agora o vídeo de quarta-feira. Uns aspectos, né? Eu não falei hoje, já falei nos outros vídeos. Esses vídeos de contextualização que eu estou colocando nas quintas-feiras não são repetecos dos vídeos de segunda, quarta e sexta, não. Lá eu falo outras coisas. São só explicações para que não crie confusão na cabeça de quem assistir esses vídeos por causa desse ambiente meio tumultuado, meio diferente que a gente tem vivido hoje em dia no Brasil. Quando eu gravei esses vídeos, os mais antigos têm 6 anos já, os mais recentes têm 2. Então, muita coisa mudou nesse tempo. E eu resolvi gravar esses vídeos das quintas-feiras para poder explicar melhor, para que não haja alguma confusão na cabeça de quem estiver assistindo, que faça com que entenda errado e ache que eu estou apoiando alguma coisa que, pelo contrário, eu sou contra. Lembra? Esse canal é By the Book. A Bíblia aos meus olhos. É a minha interpretação daquilo que eu leio na Bíblia, que eu entendo como verdade bíblica revelada para nós. Então, agora, vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos do livro de Tiago, eu vou abordar no vídeo da quarta-feira, que estão no capítulo 1 dessa carta. Tiago 1, nos versos 2 a 4 e 12. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, falando em escolher a vida e não a morte, Tiago diz que as provações ou as dificuldades, né, da vida levam à formação de perseverança, de maturidade, de integridade e a própria coroa da vida que Deus vai dar para a gente quando a gente chegar lá do outro lado, lá na eternidade, né? E se você prestou atenção, você vai ver que a perseverança é tanto um fim quanto um meio de alcançar essa coroa da vida. Olha só, no verso 3, ele mostra como a perseverança é um fim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando a gente é provada, a nossa fé é provada, né, testada pelas dificuldades, ela vai produzir, essa provação vai produzir perseverança em nós. Mas no verso 12, ele fala que a perseverança é um meio da gente alcançar a coroa da vida. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, perseverança é fundamental, tanto como uma forma, um meio, quanto como um fim para a gente alcançar tudo aquilo que Deus deseja realizar na nossa vida, junto com confiança no controle que Deus tem, na sabedoria dele, nos propósitos dele para a nossa vida. Ele quer transformar a gente, né? E também essa confiança, né, na sabedoria, nos propósitos, né, em toda a capacidade de Deus e todo o amor dele por nós, também é uma questão de escolha, né? Essa confiança é a fé, a perseverança e a fé são questão de escolha. Não só a vida, mas a perseverança também é questão de escolha. Deus quer modificar a gente para que a gente seja muito melhor do que a gente tem sido até aqui, mais felizes e para a honra e glória do nome dele, né? E uma coisa interessante é que Tiago, esse autor dessa carta, era irmão de Jesus. Quando a gente olha lá no Evangelho de Mateus, irmão mesmo, na carne, não é como a gente, né? Nós somos irmãos adotivos. Ele era irmão na carne, ele era filho de Maria e José. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, o verso 55 fala assim: não é este o filho do carpinteiro? Estão falando de Jesus, né? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Tem um outro evangelho, se não me engano é o de Lucas, que fala também esse texto, e fala, e suas irmãs também não estão aqui entre nós e tal. Então, Jesus tinha irmãos, os irmãos homens estão nomeados aqui por ordem de nascimento. Depois de Jesus, o mais velho era Tiago, esse Tiago da carta. Depois vem um irmão chamado José, mesmo nome do pai, tem um outro chamado Simão, e o caçula dos homens era Judas, que escreveu uma carta também, a última carta antes do livro de Apocalipse. Mas esse Tiago,
irmão de Jesus, não reconhecia a divindade dele antes dele morrer e ressuscitar. Olha o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 7, nos versos 2 a 5. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, que essas festas todas, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, todas essas festas que eram importantes, Pentecostes, né, exigiam que os judeus fosse em qual cidade morasse, fosse pertinho de Jerusalém, Betânia, por exemplo, que ficava logo ali do lado, ou longe, né, bem distante, que levasse dias caminhando até chegar em Jerusalém, os judeus precisavam comparecer às grandes festas, né, para cumprir a lei. A lei dizia isso, né, e eles deveriam ir para Jerusalém. Então, antes dessa festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia. Eles estavam na Galiléia, lá no extremo norte, era longe a beça de Jerusalém. Eles falaram: você deve sair daqui, aqui é um fim de mundo, né? Sai daqui e vai para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz, né? Eles falaram isso. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, e parecia aos olhos dele que Jesus queria ser reconhecido publicamente e que estava agindo em segredo, né, meio escondido lá em Nazaré, lá na Galileia. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Né? Você quer se mostrar ao mundo? Sai daqui desse fim de mundo, vai lá para Jerusalém, vai para a capital. Né? Seria mais ou menos como se a gente chegasse e falasse assim: nossa, você está fazendo coisas maravilhosas, todo mundo deveria ver, você quer ser famoso? Então não vive em Cafundópolis, né? Sai daqui, você é um cantor, né? Você sei lá, faz alguma coisa maravilhosa de destaque. Não, você tem que sair daqui desse cafundó, você tem que ir para São Paulo, tem que ir para uma grande capital e tal, para você se apresentar e ser visto por todo mundo. Eles falavam isso. E o verso 5 fala explicitamente: pois nem os seus irmãos criam nele. Tiago não cria nele, nenhum dos irmãos de Jesus cria nele. Mas apesar dele não reconhecer a divindade de Jesus antes, ele se tornou líder da igreja, lá em Jerusalém, depois que Jesus morreu e ressuscitou. É isso que a gente vê lá no livro de Atos, no capítulo 21, no verso 18. Está escrito assim: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo estava em Jerusalém, prestando contas de coisas que Deus tinha feito durante o ministério dele, as viagens missionárias dele, e ele foi, junto com os que estavam, Lucas, né, Silas e tal, foram encontrar Tiago e os presbíteros de Jerusalém. Né? Ou seja, ele tinha alguma posição de importância ali. Né? Os presbíteros não existiam nos ritos judaicos, existia o sinédrio. Mas os presbíteros, né, os anciãos, esse é um chamado, né, uma denominação que é dada só dentro da igreja. Né? E também lá em Gálatas, no capítulo 2, os versos 9 e 12 falam assim, Paulo contando, né? Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, ou seja, esse Tiago, Pedro e João eram considerados colunas da igreja. Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, ou seja, Paulo e Barnabé devem continuar indo pregar aos gentios, aos não-judeus, enquanto eles iam continuar se dedicando aos judeus, aos circuncidados, né, os circuncisos. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, né, Tiago tinha enviado pessoas, emissários, ele é quem? Pedro, comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, temendo os judeus. Então, Tiago tinha uma posição de destaque na igreja. Mas como é que houve essa mudança? De descrente em Jesus, de repente ele virou uma das colunas da igreja. Jesus apareceu para ele depois que ressuscitou. Isso está em 1 Coríntios, Paulo vem contando isso. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 7. Paulo vem falando, Jesus apareceu para não sei quem, para não sei quem, não sei quem. Né? No verso 6 ele fala, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, alguns já morreram. Aí no verso 7 ele fala, depois apareceu a Tiago,
e então a todos os apóstolos. Antes de aparecer a todos os apóstolos, Jesus apareceu para Tiago, para o irmão mais velho, logo depois de Jesus. E quando Jesus apareceu para ele, ressuscitado, todo mundo tinha visto que Jesus tinha sido morto, como se fosse um criminoso. Tiago sabia disso também, né? Foi uma coisa notória em toda Jerusalém. Mas aí Jesus apareceu ressurreto diante dele. E Tiago precisou fazer uma escolha. Ele continuaria igual, descrendo do irmão, ou ele iria se render à verdade, verdade com V maiúsculo, o caminho, a verdade e a vida que estava diante dele, ressurreto. Foi a mesma escolha que Paulo teve que fazer quando estava no caminho de Damasco. Vamos dar uma olhada nesse texto? Atos 9, de 1 a 21, vem contando essa história. Olha só. Enquanto isso, Saulo, nessa época ele ainda se chamava Saulo, que é a forma grega para Saul. O nome de Paulo, antes de ser Paulo, era Saul ou Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, em Jerusalém, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Damasco era e ainda é a capital da Síria. Então, ele iria de Jerusalém para Damasco, e ele pediu para o sumo sacerdote lá em Jerusalém que desse para ele cartas para que ele levasse para Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali, em Damasco, homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, né, que andassem já com Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém, que já tivessem dado a vida para Jesus ressurreto, para o Senhor dos Senhores. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade de Damasco. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com ele, né, com Saulo, pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Paulo viu, né, Saulo, nessa época, né, ele viu a luz, mas os homens que estavam com ele não viram nada, só ouviram. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, tinha ficado cego. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu, ficou jejuando. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Então Deus falou assim: você vai na casa de fulano, o endereço é esse, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar. Então Deus já tinha dado uma visão para Paulo, né, em que ele veria Ananias chegando e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Aí Ananias respondeu assim: Senhor, porque Paulo era um perseguidor, né? Saulo, né, nessa época, ele era um perseguidor da igreja. E aí Ananias ficou com medo e falou: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele fez muito mal, ele prendeu muita gente, ele foi responsável, ele queria matar os cristãos, ele considerava que os cristãos eram traidores, ele era fariseu. O fariseu era uma pessoa muito zelosa da lei. Então, os fariseus que não tinham se convertido, alguns fariseus se converteram, como Nicodemos, José de Arimateia, mas a maioria dos fariseus não se converteu e considerava esses que se convertiam como traidores do judaísmo. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Ananias continuando argumentando com Deus. Senhor tem certeza, é isso mesmo que é para eu fazer? Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, obedeceu, mesmo com medo, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Pelo que Deus tinha falado para ele, ele já reconheceu Saulo como irmão dele. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente,
Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, cumprindo a ordem de Jesus, né, lá no finalzinho de Mateus. Ir por todo mundo, pregando esse evangelho, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ananias cumpriu essa ordem, batizou Saulo e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ele teve a mesma oportunidade que Tiago teve. Eu vou continuar do mesmo jeito que eu venho sendo até aqui, ou eu vou mudar? 180 graus. Tem gente que entra para a igreja e muda, fala assim, eu dei uma volta de 360. Volta de 360, você dá a volta e continua do mesmo jeito, voltado para o mesmo lugar errado que você estava voltado antes. Né? Você não tem que dar uma volta de 360, você tem que dar uma volta de 180, indo para o lugar oposto ao que você estava indo antes, na direção oposta. Você antes estava dando as costas para Deus e seguindo a sua própria cabeça, os seus próprios desejos. Agora, você vai dar as costas para os seus desejos e vai seguir a vontade de Deus. Tem que dar uma volta de 180 graus. Então, Paulo e Tiago tiveram que fazer essa mesma escolha. Eu vou continuar igual ou vou mudar 180 graus e vou seguir a Jesus? Né? E os dois escolheram seguir a Jesus. Né? Paulo, antes, respirava ameaças contra quem ele considerava inimigos. Né? Tem alguma semelhança que você nota entre ele e a igreja oficial ultimamente, respirando ameaças contra os inimigos? E agora, depois do que aconteceu, da experiência que ele teve no caminho para Damasco, ele encarava e tratava esse pessoal que antes ele perseguia como irmãos. Ele achava antes dessa experiência que ele enxergava, mas ele, na verdade, estava cego pelo ódio. Quando ele encontrou Jesus, ele ficou cego fisicamente, com isso que a Bíblia fala que era como se fossem escamas. E ele foi curado quando Ananias, que ele antes queria prender e matar, orou por ele. Agora sim, ele via a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E eu não sei se você sabe, né? Tem uma espécie de parábola, né, que eu acho muito bonita, que fala que o discípulo estava andando com o seu mestre e o discípulo, quando quer aprender, faz perguntas, né? E aí o discípulo perguntou assim: mestre, quando é que a gente sabe a diferença entre a aurora, né, o amanhecer, e o dia? Quando é que a gente sabe que o dia já raiou, né, e já está perfeito, e não é só o dia nascendo? Como é que a gente sabe que o dia já raiou e a gente está sendo banhado pela luz do sol? Aí o mestre falou: é quando você vê uma pessoa se aproximando, você olha para ele e você reconhece nele um irmão. Né? Isso é uma parábola que eu acho muito interessante, porque hoje em dia, a gente, quando olha outras pessoas, a gente, em geral, reconhece nele um adversário, ou mesmo um inimigo, alguém que precisa ser eliminado. Né? Isso é um sinal de que a luz não raiou na nossa vida. Né? O sinal de que a gente já tem a luz do sol da justiça sobre nós é que você olha para as outras pessoas e você não vê nelas inimigos, você não vê nelas adversários, você vê nelas irmãos, sejam irmãos mesmos, mesmo que já conhecem Jesus, ou irmãos em potencial, ainda não conhecem a Jesus, mas têm uma grande chance de um dia virem a conhecer. Por isso, preste atenção, porque quem você encara como seu inimigo, talvez seja seu irmão, como Ananias, né? Que Paulo antes considerava inimigo dele, mas na verdade era irmão dele, e instrumento de cura de Deus para a sua vida, como Ananias foi para Paulo. E agora a gente vai falar sobre o vídeo de sexta-feira, que é sobre como Jesus aparece no livro de Josué. Josué, capítulo 1, no verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então, Josué tinha se tornado, como a gente já viu logo no início, né, o sucessor de Moisés, né, o novo general, que iria liderar todas as batalhas que eles iriam travar contra os inimigos na terra de Canaã. Né? E Josué aqui é um tipo de Jesus. Jesus é o verdadeiro general conquistador. Tem até uma música que a gente canta, não sei se você conhece, uma música infantil,
O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E eu pergunto, que passos? Seguimos os seus passos, que passos a gente segue? Às vezes a gente canta essa música, nem pensa direito, e os passos que a gente está seguindo não são bem os passos de Jesus, não. Vamos olhar aqui na primeira carta de Pedro, o capítulo 2, verso 21, fala assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele continua aqui falando um pouco mais, ele fala: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então, ele não cometeu pecado e ele não mentia. Então, a gente já deve começar a seguir esses passos, né? Não pecar e não mentir. Quando insultado, não revidava, ele não insultava de volta. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele Deus, né? Aquele que julga com justiça. São esses os passos que Pedro está falando que a gente deve seguir de Jesus. E tem mais também. Olha Mateus 11, agora é o próprio Jesus que está falando. Mateus 11, nos versos 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que é seguir os passos de Jesus, aprender dele, tomar o jugo. Você sabe o que é jugo? Eu já falei em outros vídeos o que é jugo. Quando você coloca dois animais para ararem a terra, você coloca os dois unidos por um jugo, por uma canga, né? Tem um espaço para o pescoço de um e o espaço para o pescoço do outro. E vão os dois ali juntos. Então, se você quiser ensinar a um animal como ele deve arar, você coloca um mais velho que já está habituado ao jugo para andar junto com o mais novinho que ainda tem que aprender. Aí vão os dois juntos ali. Aí o mais novinho vai tentar tirar e tal, vai se machucar um pouquinho, mas dali a pouco ele vai aprender. E vão os dois juntos, sob o mesmo jugo, sob a mesma canga, né? E é isso que Jesus está falando. Coloquem sobre vocês o meu jugo, né, a minha canga, e aprendam de mim. Jesus com o pescoço dele lá e a gente com o nosso pescoço também. Aprendendo de Jesus. De vez em quando a gente vai se debater e tal, querer se revoltar, querer fazer as coisas do nosso jeito, mas pouco a pouco o Espírito dele vai ensinando a gente a ir se submetendo e aprendendo dele, e fazendo como ele, seguindo os passos dele, enquanto está ali arando aquela terra. A gente vai plantando a semente, né, sendo semeadores, né? A gente ao mesmo tempo está arando e está lançando a semente, que Deus vai fazer brotar, germinar, né, em alguns casos, né? Então, é aprendendo dele, é sendo manso e humilde de coração. Esses são os passos do nosso general que a gente deve seguir, né? E que inimigo não nos resistirá, né? Qual é o grande inimigo? Sempre foi a morte gerada pelo pecado. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios. Esse é o nosso grande inimigo. Não é o fulano, não é o cicrano, não é o beltrano, não é um regime de governo, não é uma autoridade, não. O nosso grande inimigo é a morte que é gerada pelo pecado. 1 Coríntios 15, versos 23 a 26. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro que ressuscitou, né? Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem vão ressuscitar também. Porque nesse capítulo 15, Paulo vem falando sobre a ressurreição, né? Então, virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, ele quem? Jesus vai entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Quando Jesus voltar, não vai ter mais domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele, Jesus, reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então, é para a gente seguir os passos dele, né? Ele tem inimigos, os inimigos dele são os nossos inimigos. Que inimigos são esses? Paulo veio falando aqui. O último inimigo a ser destruído é a morte. Esse é o grande inimigo de Jesus e é o nosso grande inimigo também, né? Olha o que Tiago fala na carta dele, no capítulo 1, versos 14 e 15. Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte.
a morte, essa morte que Jesus tem como último inimigo a ser vencido, ela é gerada pelo pecado. É o nosso pecado e os nossos pecados como atos que geram morte. Esse é o grande inimigo que precisa ser derrotado por Jesus e derrotado por nós, né? Com a graça de Jesus, derrotado na nossa vida por Jesus. E olha que interessante, sempre, sempre, desde Gênesis, sempre foi isso. Vamos dar uma olhada lá, em Gênesis, capítulo 4, versos 6 e 7. O Senhor disse a Caim, Caim tinha ficado todo chateado, porque Deus tinha se agradado da oferta do irmão dele, de Abel, mas não tinha gostado da oferta de Caim. E Deus falou: não é certo, olha, pode ter certeza absoluta. Se você proceder bem, você vai ser aceito. O grande problema não foi com a oferta de Caim. O grande problema foi, como fala ali, Caim e sua oferta. Por causa do proceder de Caim, a oferta dele não foi aceita. E Caim, em vez de aprender, ficou furioso. E aí Deus chega e fala assim para ele: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado estava ali rondando, Caim. Estava rondando, 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 buzinando no ouvido dele, para que ele caísse, para que ele fosse de mal a pior. E Deus advertiu, avisou: olha, cuidado com o pecado, ele está rondando você. Você deve dominá-lo, porque senão ele vai te destruir. E o que ele fez? Logo em seguida, armou uma emboscada e matou o irmão. Então, nosso inimigo é o pecado que gera morte. Nosso inimigo sempre, desde Gênesis até o fim dos tempos. Nosso grande inimigo sempre vai ser esse. Sempre vai ser interno, não externo. O nosso inimigo, ao contrário do que muita gente pensa, não é o comunismo ou o capitalismo. Não é o Lula, nem é o Bolsonaro. Não é a China, nem são os Estados Unidos. E sim as ideias pecaminosas que controlam a nossa mente e o nosso coração. Você pode até prender ou fuzilar todas as pessoas que você acha que estão erradas, que são culpadas pelos grandes problemas do Brasil. Daqui a algum tempo, não vai ser muito tempo, não, você vai ver que a miséria da nossa sociedade vai continuar a existir, mesmo que seja com uma face um pouco diferente, mas a miséria do ser humano vai continuar existindo na nossa sociedade. Porque quem é responsável por essa miséria não foram as pessoas que foram fuziladas ou presas, é o pecado com que todos nós nascemos. Você, eu, todo mundo. E ele é o nosso verdadeiro inimigo. E o único que pode combater esse inimigo é o nosso general forte e corajoso, Jesus, mas que parecia fraco lá na cruz. Quem olhou Jesus ali pregado na cruz, nu, todo ensanguentado, com a coroa de espinhos, todo estrupiado mesmo, sofrendo demais, só pelo martírio que tinha sido antes. Depois ainda foi pregado e ficou ali, morrendo durante um processo em que estava sofrendo asfixia. Parecia que era fraco, mas ali estava o nosso verdadeiro super-herói. Ele sabia de tudo, absolutamente tudo o que ele ia passar. Tudo. E foi por isso que lá no Getsemane, quando ele estava orando, ele suou gotas de sangue, por causa da angústia de tudo o que ele estava antevendo que iria acontecer com ele. Mas, mesmo assim, ele pediu. Tem muita gente que entende errado essa oração de Jesus ali, no Monte das Oliveiras. Né? Ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aí as pessoas falam assim: ah, Jesus, coitado, ele estava num momento de fraqueza e ele pediu que Deus tirasse a cruz da vida dele, mas ele falou: mas faça-se a tua vontade e não a minha. Mas se você for olhar lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, o autor fala: Jesus ofereceu orações e súplicas a quem poderia livrá-lo da morte, e ele foi atendido. Ué, mas como assim ele foi atendido? Ele ofereceu orações e súplicas por quem podia livrar ele da morte e foi atendido? Não, mas ele foi morto.
o que ele estava pedindo para Deus, o cálice que ele estava pedindo que passasse dele, não era a morte na cruz, era a morte pela angústia que ele estava sentindo ali naquele momento, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane. Era quanto a isso que ele estava pedindo: Pai, passa de mim esse cálice dessa angústia, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Ou seja, ele estava disposto a, mesmo sentindo tudo aquilo que ele estava sentindo, quase morrendo, né, de tanta angústia, de tanta depressão, ele falou: mas eu vou levar até o fim isso. E vieram anjos e o consolaram. É isso que fala lá, se não me engano, em Lucas. Né? E Deus ouviu a oração dele. E quando a gente olha o Jesus que se levantou dali, depois dessa oração, estava completamente diferente, totalmente mudado, cheio de coragem e serenidade. E foi esse Jesus que foi preso pelos guardas do templo, que eram levitas, que foi açoitado, né? Açoitado não, mas foi esbofeteado, levou murros, socos desses guardas e dos líderes dos judeus, líderes religiosos. Foi esse Jesus que compareceu diante de Pilatos e teve conversas profundas e sérias com Pilatos a respeito do destino do próprio Pilatos. Foi esse Jesus que foi, agora sim, violentamente açoitado. Não foi só com chicote, não. Chicotes com ossos e pedras e lascas e lâminas na ponta, que foram cortando toda a carne de Jesus, onde quer que pegasse, nas costas, nos braços, nas pernas, no rosto, onde pegasse. Jesus foi tão maltratado, foi tão ferido, que as pessoas que o viram andando em Jerusalém carregando a cruz pesada não reconheciam. Na verdade, a cruz era só a travessa, né? Aquela parte que fica horizontal, porque aquilo ali é que ia ser pregado nos pedaços de pau que já estavam lá verticais no Monte Calvário. Né? Jesus foi carregando aquele pedaço de madeira pesado, né? E as pessoas não reconheciam que era ele. É isso que a profecia de Isaías fala, em Isaías 54. Olhamos para ele e não vimos nenhuma formosura. Por quê? Porque ele estava todo desfigurado. As pessoas não estavam nem reconhecendo que aquele era o mesmo Jesus que quase uma semana antes eles tinham recebido na entrada triunfal ali em Jerusalém. Né? Mas ele foi o nosso verdadeiro super-herói, que mesmo sabendo de tudo isso, foi lá, forte, corajoso, não disse uma palavra, não se rebelou, pelo contrário, orou por aquelas pessoas que estavam ali crucificando, jogando sortes, né, com os dados ali para ver quem é que ia ficar com a túnica sem costura dele. Foi o mesmo que chegou e prometeu ao ladrão arrependido ali na cruz, que a Igreja Católica identifica como São Dimas, falou para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus é o nosso verdadeiro super-herói, apesar de parecer fraco. É o general que conduz o seu povo à herança prometida. Que herança é essa? Perdão, paz, alegria, amor, fidelidade, união, domínio próprio. E todas essas coisas boas e maravilhosas que a Bíblia fala que vão aparecer na vida de quem o segue, de quem o imita, de quem anda nos seus passos. Dá uma olhada, por exemplo, lá em Gálatas 5, para ver o que é o fruto do Espírito. Isso é o fruto na vida de quem segue os passos de Jesus. E Apocalipse 19, nos versos 11 a 16, fala mais de como é esse nosso general. João está narrando o que ele viu. Viu o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Não confunda esse cavaleiro do cavalo branco com o cavaleiro do cavalo branco que aparece lá no início de Apocalipse. Se você quiser dar uma olhada lá no livro de Apocalipse, no vídeo sobre o livro de Apocalipse, que já está postado aí, e esse que aparece lá no início do livro de Apocalipse não é Jesus, é o anticristo, prometendo paz, vai aparecer como o grande pacificador mundial e tal, mas esse que aparece em Apocalipse 19, esse é Jesus sim. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais.
Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, olha ele como general, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus. Aí o que está falando aqui? Ele é fiel, ele é verdadeiro, justo, tem um manto vermelho de sangue, escarlate. Você sabe o que é escarlate? Escarlate é um vermelhão bem vivo, bem forte. E aqui vai um recado para aqueles crentes que não estão suportando a cor vermelha, porque estão associando aos partidos de esquerda o vermelho, e mais do que o vermelho, o escarlate, o vermelho vivo, é a cor do sangue de Jesus, do nosso Senhor. O sangue que nos limpa do nosso pecado. Pensa nisso. Quando você estiver tentado a sentir a ligeriza da cor vermelha, lembra do sangue de Jesus. Esse nosso general vai voltar para julgar, seguido pelo seu exército purificado. É por isso que eles estão de vestes brancas, de linho fino, linho puro, e montados em cavalo branco também. E a grande conquista de Jesus não é a derrota do comunismo, não é a derrota do capitalismo, não é a derrota do governante X ou do governante Y, não é nada disso. É a salvação da humanidade, dos seus pecados. É isso que o nome dele significa. Olha Mateus capítulo 1, o verso 21, fala o que o anjo que apareceu em sonho para José, quando ele soube que Maria estava grávida e ele sabia que não era dele, ele estava assim meio na dúvida do que ele deveria fazer, e aí um anjo apareceu para ele em sonho, e no meio de um monte de coisa ele falou, não precisa ter medo de se tornar marido de Maria. E aí ele falou assim, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é a forma grega de Yeshua, ou Josué. Josué também é tipo de Jesus, porque eles têm o mesmo nome, que significa o Senhor é a salvação. E o anjo falou, por que ele vai ter esse nome? O Senhor é a salvação. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo, quem é o seu povo? Os judeus? Não, toda a humanidade que queira ser povo dele, é povo dele, e é salva dos seus próprios pecados pelo sangue vermelho e precioso de Jesus, produzindo vida onde antes só havia morte. Olha o que Jesus falou a respeito de si mesmo em João 10, no verso 10. Ele fala assim, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ele veio para trazer vida, mas não é uma vidinha qualquer, não. Vida plena, abundante. É isso que ele veio produzir para nós. Vida onde antes só tinha morte. Vida borbulhante. Vida cheia, completa. E ele fala, continuando nos versos 11 e 12. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ele deu o sangue dele por nós. O assalariado, né, aquele que recebe salário, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. E aí, no verso 14, ele fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, tem muito pastor, né, pessoas que são reconhecidas com a autoridade de pastor, que se comporta, como Jesus falou aqui, o verdadeiro pastor deve se comportar, dar a vida pelas suas próprias ovelhas. São pastores honrados, lideranças que Deus levantou para o nosso bem. Mas tem muito pastor que não passa de joio e se equipara a esses assalariados aqui. Se você visse um assalariado cuidando das ovelhas, você ia pensar assim, é um pastor, né? Está ali cuidando das ovelhas, a gente acha, né? E uma pessoa cuidando das ovelhas, a gente pensa, é um pastor, né? Não, o assalariado não se importa de verdade com as ovelhas.
ele só se importa com o salário que ele vai receber. E tem muito pastor que, infelizmente, é assim, é só um assalariado, não é um pastor de verdade. Tome cuidado, preste atenção. Veja se a sua liderança é um pastor de verdade, nos moldes de Jesus, seguindo os passos de Jesus, ou se é só um assalariado. E quando vem o lobo, foge, está se importando só com a própria pele dele. Ainda é tempo de você se alistar no exército vencedor, esse exército que Jesus vai liderar aqui em Apocalipse 19. Ainda é tempo de você ser purificado pelo sangue dele, vermelho, precioso, por meio do seu arrependimento e da sua fé na obra de Jesus na cruz, em seu favor, em meu favor, em favor de toda a humanidade. Você só precisa escolher. Na semana que vem, então, a gente vai se encontrar nesses 3 vídeos curtinhos, da segunda e da quarta, com lições do Antigo e do Novo Testamento. No vídeo da sexta-feira, vendo Jesus, no livro de Josué. E no vídeo novo que eu vou postar na quinta-feira também, comentando os da semana seguinte, né, com um link para os vídeos completos, no canal novo que eu já mencionei, né, com música nova, que tem só os vídeos mais importantes, né, do canal. É um canal mais clean, né, mais limpinho, que eu resolvi colocar, né, abrir no ano passado só para ter esses vídeos de uma forma mais fácil e com uma abertura assim mais amena, né, que não tenha aquela música meio estridente, que apesar de eu gostar, eu tenho que reconhecer, ela é meio estridente. E todos esses vídeos têm um link para você baixar um livrinho grátis com resumo de todos os livros da Bíblia. Né? Grátis, realmente. Eu nunca, jamais vou pedir dinheiro para você, nunca. Eu não recebo absolutamente nada do YouTube, nenhum centavo, porque eu me recuso a ser parceira dele. Eu acho que aquilo que Jesus falou deve ser levado a sério. O que vocês receberam de graça, vocês deem de graça. Tem muita gente que fala, mas eu não recebi de graça. Eu fiz um curso caro, eu gastei com muitos livros, eu fiz seminário. Você gastou porque você quis. Mas quem foi que te deu o que você tem para ensinar? Se foram só os livros, não vale a pena ser ensinado. O que vale a pena ser ensinado é o que você recebeu de Deus, e isso foi de graça. As pessoas precisam aprender, é isso que o Espírito Santo continua até hoje ensinando de graça. Então, eu nunca, jamais, nunca vou pedir o seu dinheiro para você comprar algum cursinho meu, comprar algum livrinho, não, nada disso. E se alguém pede o seu dinheiro, está cobrando por algum curso para te ensinar a Bíblia, foge, não vale a pena. Essa pessoa não quer te ensinar coisa realmente boa, não. Pode até ter aparência de que sim, mas não vai. Né? Então, foge disso. Muito obrigada, então, por assistir aos meus vídeos, esses mais longos das quintas e os mais curtinhos das segundas, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada. Se você quiser, às vezes é só para você conseguir achar o vídeo mais fácil. Mas outras vezes é para que o YouTube, que faz questão de não divulgar com facilidade os vídeos de quem não é parceiro como eu não sou parceira do YouTube, nunca vou ser. Né? Eles fazem questão de dificultar a propagação desses vídeos de não parceiros. Né? O que vai impulsionar esses vídeos vão ser os likes, os compartilhamentos, os comentários, né? Inclusive, eu respondo a todos os comentários. Se você quiser, pode comentar aqui, que eu vou certamente responder a você. Alguma dúvida, né? Qualquer coisa. Eu vou responder a você, só não quero brigar. Porque esse não é o objetivo desse canal. O objetivo é que a gente cresça junto, aprendendo cada vez mais a respeito da Bíblia e do Deus que a inspirou, e amando a esse Deus. Então, se você quiser que esse vídeo seja divulgado com mais facilidade para outras pessoas que pudessem, né, ser beneficiadas por ele, deixe o seu like, compartilhe com essas pessoas, inscreva-se, ative o sininho se você quiser saber a respeito dos lançamentos, né? Mas, de qualquer forma, seja o que for que você faça com esse convite, aceite ou recuse, tanto faz. Né? Deus é que é o Senhor do que vai acontecer com esse canal. Né? Quanto a isso, eu estou muito tranquila. Seja qual for a sua decisão. Eu agradeço muito por você ter visto esse vídeo. Muito obrigada. Fica com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. E tchau.